Olá, eu sou o professor Valdinei Costa, do Departamento de Ciência da Religião da UERN, e estamos dando início a mais um Fé em Debate Live. Como virou rotina nossa aqui, nesses programas, né, de tempos em tempos a gente se encontra aqui, geralmente por ocasião das eleições, para poder conversar um pouco sobre religião e política. Né, a gente fez isso já em 2018, quando era presencial, e depois seguiu a tradição aí, fazendo 2020, 2022, e não poderia ser diferente em 2024, né? Novamente, vamos nos reunir aqui, mas agora com uma proposta nova, né? Na comparação com as outras edições. Nós vamos começar a nossa conversa aqui sobre religião e política. É claro que pode seguir outros rumos, mas o nosso ponto de partida será o lançamento de um livro, né? Um livro muito importante, lançado aí por colegas que trabalham lá no Instituto Federal de Alagoas, né? Então, vamos conversar aqui sobre o livro A Religião como Agenda Pública no Tempo Recente, né? E, para nossa alegria, né, aceitou o nosso convite aqui para conversar conosco nessa manhã, né, o professor Hugo Brandão, que é o atual coordenador aí da pós-graduação em Ciências da Religião lá desse instituto. Então, sem mais delongas, quero convidá-lo aqui. Professor Hugo, bom dia, né, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o convite aí para estar conosco hoje aqui. Bom dia a todas e todos, os presentes, os participantes. Fico lisonjeado com o convite. Representar um grupo tão numeroso, né, que são os autores, as autoras do livro em questão. Falar um pouquinho também da nossa pesquisa, enfim. É uma satisfação imensa estar aqui. É uma honra esse convite. Espero vir mais vezes, né? Espero que seja legal esse bate-papo de hoje, para que o convite seja refeito novamente e a gente possa estar aqui discutindo outros temas ligados à religião, à nossa pesquisa, enfim. É um espaço desses, é sempre um espaço que nos orgulha muito de estar presentes e estar contribuindo para discutir a religião, política, religiosidade, experiências religiosas, secularismo, multiculturalismo, enfim, tantos outros assuntos ligados, né, que permeiam as questões do fenômeno religioso. Então, novamente, bom dia a todas e todos. Isso aí, Hugo. Para assim, início de conversa, né, enquanto o pessoal acaba de chegar ali, se sincroniza ali o seu YouTube, vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória, né, para a gente entender aqui quem é o nosso convidado aqui. Ele é o organizador do livro, né, o professor Hugo Brandão, mas ele vem de uma trajetória assim, que nem sempre esteve preocupada, pelo menos imediatamente, com religião. Ele é um licenciado em filosofia, né? Logicamente, quando a gente faz uma graduação, a gente nunca abandona ela também, então eu imagino que o trabalho de Hugo é sempre nesses dois lados, né? A filosofia e a área da ciência da religião. Ele se graduou lá pela Universidade Federal de Alagoas, né, se eu lembro bem, e depois fez o mestrado e o doutorado aqui pertinho da gente, né, assim, a 4 horas de distância de Natal, que é na Unicap, né, os nossos colegas lá da Unicap sempre formando pessoas que acabam assumindo posições importantes aí na ciência da religião depois. Então, Hugo, queria entender um pouco dessa sua trajetória, né, saindo primeiro de uma graduação em filosofia, né, na modalidade de licenciatura, e depois fazendo mestrado. Quando que você começa a se interessar por essa discussão sobre religião, né? Cara, a história é meio complexa e tem hora que eu choro pitangas, mas vou te passar tudo, passar os demais. Me apaixonei pela filosofia, entrei por um acaso. Meu pai é falecido, eu recebi a pensão e descobri, de repente, que se eu entrasse na universidade, a pensão ficaria até 24 anos. E aí eu disse, preciso fazer universidade, porque minha família não tem, minha família materna, né, um histórico de estudo, um histórico acadêmico. Muito pelo contrário, eu venho de uma vida bem complicada. Minha história, se eu começasse a contar a minha história aqui, daria um outro tipo de programa. Então, eu digo que o conhecimento me libertou. A faculdade me deu uma outra vida. Quem me conheceu da juventude não diria nunca que eu seria um doutor hoje. Então, eu entrei em filosofia meio por acaso. Era um curso fácil, eu queria entrar e me apaixonei. Aí, o primeiro parênteses que eu quero abrir aqui, filosofia, matemática, esses cursos assim que são fáceis de entrar numa federal, não necessariamente são fáceis de sair dele. Filosofia é um dos cursos que formam 1, 2, 3 por ano, nunca se formam muitos, porque a leitura é muito densa.
Só que eu me apaixonei por aquele universo. Eu estava em desconstrução de muito das minhas verdades e aprendendo a fazer uma coisa que deveria ser básica para todo indivíduo. Pensar. Pensar por si só, pensar por si mesmo, lógico, com a ajuda de outros, com a ajuda de filósofos, de professores, de professoras, mas pensar. Bom, acabei a licenciatura em filosofia, me descobri na profissão que amo, sou professor. Eu pretendia ser policial, cara. Não vou falar muito, mas assim, antigamente, para ser tenente aqui, era no vestibular. Fazia vestibular e você era o tal do CFO. E neste ano, passou 2, 3 anos que não abriu o CFO. Então, eu tive que entrar em um curso qualquer. E o curso qualquer, para minha felicidade, foi filosofia, que abriu meu horizonte. Dito isso, fiz uma especialização em geohistória, porque eu trabalhava muito dando aula de história. E, nesse percurso, fiz a prova do Instituto Federal de Alagoas. Para minha surpresa, eu fui aprovado. Isso não é arrogância de dizer, mas eu preciso colocar isso como o primeiro colocado no meu concurso. E por que eu estou dizendo isso? É para você que está me assistindo aqui, que se julga fraco, ou acha que é burro, como eu me achava, ou que estuda pouco, ou que não tem condições de passar, eu quase não fui fazer a prova. Se eu vou dar a fazer essa prova, mestres e doutores disputando, eu vou lá passar com especializaçãozinha de nada, dava mais aula de história e de geografia do que propriamente de filosofia, e aí a minha companheira disse o seguinte, você pagou, pô, vai lá fazer a prova. Aí eu disse, pô, é mesmo, paguei, vou lá fazer porque paguei. Resultado, primeiro colocado no meu concurso. Eu entrei no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, nunca imaginei ser federal, pelo menos não naquela época, e aí descobri que os amigos eram tudo mestres e doutores. Até pouco tempo atrás, eu sentia um pinguinho de ciúme, de inveja, uma inveja positiva, eu acho, uma inveja de querer também ter tido a oportunidade de, assim como alguns amigos ou professores, ter feito mestrado, doutorado fora, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim. Eu tinha vontade. Só que eu fui pai com 19 anos, cara. Isso me impediu muita coisa. Hoje as minhas filhas estão enormes já, está acabando o terceiro ano, a minha filha vai fazer 18 anos já, mas eu sei bem o perrengue que passei com 19 anos sendo pai. Então, pensar em fazer mestrado, doutorado fora era impossível. Entrei no IFAL, todo mundo com mestrado e com doutorado, eu disse, olha, eu tenho que ter isso também, até porque o salário é muito alto, a diferença salarial de quem só tem especialização para quem tem mestrado e doutorado é enorme, assim. Aos caras, eu preciso fazer mestrado e doutorado. Fui fazer mestrado em História para encurtar. Fui fazer mestrado em História. Passei de novo em primeiro lugar. E, de novo, não é arrogância. Eu estudei Foucault, Thompson, Rubensbauer, autores que não sabia, passei em primeiro lugar. Só que fui reprovado no projeto. Ora, fui fazer o mestrado na área deles e passei em primeiro lugar. Eram 12 vagas, só entraram 7. Eu achei, antes da entrevista, que eu estava dentro, mas na entrevista fui reprovado, levei bomba no projeto. Eita. Ali, eu disse assim, isso é tudo armado, é tudo conspiração, já tem os queridinhos dos professores, e de fato, em alguns mestrados e doutorados tem mesmo. Aí fiquei mal com isso, fiquei mal, mas ainda assim, eu disse, já que é para ser queridinho dos professores, eu vou fazer aluno especial. Como aluno especial do mestrado em História, eu descobri que, de fato, eu escrevia mal. O meu projeto não estava redondo. E aí vale aqui uma dica para os que estiverem nos assistindo aqui, que são da graduação, da especialização. Procura orientação com alguém que já fez mestrado ou fez doutorado para orientar no teu projeto. Meu projeto, hoje eu reconheço, não estava bom. Por isso que eu fui reprovado, mesmo sendo o primeiro colocado na minha nota, né? Então, aí descobri, por ironia do destino, que tinha um mestrado em Ciência da Religião em Pernambuco, na Católica. O que é que aconteceu? O que é que acontecia no IFAL? Eu podia ter liberação para fazer doutorado, desde que eu podia ter liberação, não, desculpa, a instituição pagaria o meu mestrado e doutorado, desde que fosse perto e eu não precisasse sair da instituição, não precisasse liberar, não precisasse ter liberação. Aí descobri que tinha mestrado e doutorado. Eu disse, mestrado em Ciência da Religião dá para mim. Fui fazer, mas fui com um preconceito incrível, enorme. Isso eu preciso enfatizar bem. Fui fazer por fazer, porque era um mestrado e eu precisava do título. E eu sou muito honesto com relação a isso. E, novamente, sou derrubado do cavalo. Porque eu fui com preconceito achando que era teologia, que só estuda a Bíblia, que era proselitismo.
que eu não conhecia a área da ciência da religião, e eu me apaixonei pela área. Hoje eu me identifico mais com a ciência da religião do que propriamente com a filosofia, embora a minha pesquisa é inerente uma a outra. Eu faço filosofia da religião, eu discuto filosofia pensando e refletindo sobre a religião, mas quero dizer que eu me apaixonei pela ciência da religião. Me apaixonei pelos professores, pelas professoras, pela proposta do que é a ciência da religião ou ciências da religião. Em dado momento, a gente precisa fazer esse debate: ciência da religião, ciências da religião ou ciência das religiões. Isso é ainda um debate entre nós. Descobri que não tem nada a ver com teologia, não que a gente rejeite a teologia, ou que teologia não seja importante, ou que os teólogos não sejam bem-vindos, mas que é uma busca de explicar o fenômeno religioso através da ciência. A ciência olhando para o fenômeno religioso, tentando explicar. E não proselitismo, e não defesa de verdades reveladas. E aí fiz o mestrado. A minha pesquisa estava encaminhada para o doutorado. Eu poderia ali, nesse momento, sair para algum outro doutorado mais fora do Brasil ou alguma coisa do tipo, mas para mim era irrecusável fazer o meu doutorado na Católica. Eu estava com bolsa, então eu não estava pagando bolsa do governo, aí fica aqui minha dica também. Você pode fazer o mestrado, o doutorado lá na Universidade Católica e requerer bolsa da CAPES, sempre tem bolsa da CAPES, para os 5 primeiros, depende para os 7 primeiros, então fica aqui minha dica. Eu não tinha como sair porque eu me apaixonei por um cara chamado Sérgio Doutes, que aí foi o meu... Quem quiser conhecê-lo, eu sempre falo muito dele. Eu fico puto com essa geração Z agora, que eles têm vergonha de falar dos seus professores, como se fosse baba-ovo, ou sei lá o que é que eles chamam. Eles têm umas gíriazinhas para quem bajula muito os professores. No meu caso, não é bajulação, não. É que eu me apaixonei pelo professor e pela pesquisa dele. Ele linkava psicanálise com religião. Então, ele estudava um camarada chamado Lebrun, Jean-Pierre Lebrun, que é um psicanalista francês da Universidade de Paris, que discutia a morte de Deus muito brevemente e os impactos na psique humana. A morte de Deus lá do Nietzsche, inaugurado por Nietzsche. E a minha pesquisa de mestrado tinha sido... Eu tenho até o Nietzsche tatuado aqui. Errei o braço. Eu tenho até o Nietzsche tatuado. A minha pesquisa, basicamente, ela inicia com o discurso da morte de Deus e Nietzsche. Então, assim, para fechar, me apaixonei por ciência da religião. Hoje, coordeno a especialização, que a gente daqui a pouco fala mais, em ciência da religião. As minhas pesquisas são em ciência da religião. É uma área fantástica, é uma área em crescimento, é uma área em expansão. A nossa especialização, a procura foi absurda. Fica aqui para, acho que os nossos ouvintes, né, os participantes, já devem conhecer da área, mas se não, tem um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, quem depois puder acessar e quiser, tem algumas palestras lá, mas tem uma aula todinha sobre o que é ciência da religião. Essa área apaixonante e a qual eu estou dedicado agora. Isso é incrível, né? Acontece muito parecido comigo. Tenho... tem muita coisa que você falou aí que eu me identifico muito. Mas, enfim, chegamos então à ciência da religião, ao professor do IFAL e ao Neres, né? Eu queria um pouco que você explicasse para a gente o que é o Neres. Porque, assim, só para lembrar o pessoal, né? Vou adicionar aqui, porque aí a gente já dá uma cara, mas... O livro que a gente está conversando aqui, esse é A Religião como Agenda Pública no Tempo Presente, de organização do professor, ele é a produção de um grupo de pesquisa, que é um grupo, né, cadastrado no CNPq. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Olha só. Neres, né, Núcleo de Estudos, Religião, Educação e Sociedade, e que é vinculado ao IFAL, né, lá o Instituto Federal de Alagoas. Então, eu queria entender um pouco do professor Hugo aqui, o que é esse núcleo, né, que acabou gerando essa produção, né, já para a gente entender um pouco quem são essas pessoas que assinam os capítulos, né? É um livro que o professor organiza, mas que os capítulos são de diferentes autores, né? Eles são praticamente assim sínteses de pesquisas mais amplas, né, que aqui estão condensadas na forma de artigo. Então, eu queria entender um pouco quem é esse grupo para chegar em quem são essas pessoas que participam aqui, né? Se o professor puder explicar um pouquinho para a gente, seria ótimo. Bom, vou primeiro para o livro, depois eu dialogo um pouquinho sobre... Vou primeiro para o grupo, desculpa, depois eu dialogo um pouco sobre o livro.
O grupo é o NERES, né? Que nós denominamos de NERES, que é o Núcleo de Estudos da Religião na Educação e Sociedade. É um grupo, o CNPq, um grupo de pesquisa, de estudo não, perdão, um grupo de pesquisa devidamente registrado no CNPq, ligado ao Instituto Federal de Alagoas, e hoje conta com cerca de 30 doutores, fora a quantidade de mestres e de graduandos. Mestres são muitos também, de diversas regiões do país, diversas universidades, da UFPE, da Federal de Pernambuco, da Federal de Sergipe, da Federal de Juiz de Fora, que tem, eu acho que o maior núcleo de excelência de ciências da religião no Brasil, ou um dos, né? Foi fundadores e fundadoras das ciências da religião no Brasil, da Federal de Alagoas, da Federal da Paraíba. Então, assim, é um grupo bem representado no Brasil, do pessoal de Campinas, pessoal da PUC de São Paulo. Então, tem assim um grupo grande de mestres e doutores, de pesquisadores e pesquisadoras de diversas regiões do Brasil. Basicamente, a ideia do núcleo era o seguinte: a gente precisava interligar, conectar os pesquisadores de ciência da religião, e o núcleo surge entre eu, que estava fazendo, que tinha acabado de concluir o mestrado e doutorado de ciência da religião, e 2 colegas do Instituto Federal que seguiram o mesmo rumo que eu, seguiram um conselho e disseram: olha, a religião é uma área, ciência da religião é uma área que vai crescer. Então, o professor Fábio Salles, do IFAL, doutor hoje, e o professor doutor Flávio Veiga, de História, um de Artes, outro de História, foram fazer o mestrado e o doutorado, fizeram o mesmo caminho que eu. Um ano depois, eles ingressaram, e aí era eu e eles estudando, só que eu um ano na frente deles. Fizeram um mestrado e doutorado. Então, percebam como a área de ciências da religião, eu preciso fazer esse corte, ela abraça diversas áreas. Um é da arte, é professor de educação artística, né? Formado em artes cênicas. O outro é historiador. E ambos estão hoje na ciência da religião, mestres e doutores em ciência da religião. Então, a gente precisava criar um grupo onde a gente pudesse conectar as nossas pesquisas e nos conectar a outros pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. Foi aí que surgiu a ideia de criar um grupo do CNPq, criar um grupo no CNPq, um grupo de pesquisa, até porque a gente queria publicar juntos e fazer o registro dessas publicações. Então, por exemplo, eu e o professor Fábio, a gente tem um livro sobre religião, educação e pós-modernidade, ou espiritualidade e educação na pós-modernidade. Eu estou organizando agora, esse é o nosso 3º livro, eu estou organizando, com eles como autores. Ainda não tinha o NERES nos outros livros, nos anteriores, mas a gente já se articulava, já pesquisava juntos. Depois eu passo o link dos livros, etc. Então, a ideia só aproveitar aqui o que você está falando, peraí que eu vou projetar que vai ficar até mais fácil lá do seu site. Lá, hugobrandão.com.br. Aí você consegue falar dos livros aqui. Perfeito. Qual que Meu primeiro livro aqui, foi esse azul. Espiritualidade e Educação. Esse aí, isso. Esse aí foi com o Fábio. Mais abaixo aí tem esse aqui que você está com o mouse aí, Religião em Foco, foi um outro que eu organizei. Enfim, o grupo já funcionava, a gente já pesquisava, só precisávamos consolidar institucionalmente e nacionalmente o grupo, e é isso que a gente passou a fazer. Então, o NERES hoje é um núcleo que abarca diversas regiões do Brasil, diversos pesquisadores e pesquisadoras, e que a gente já tem uma porrada de encontros que estão sendo realizados, como, por exemplo, o nosso Fórum de Ciência da Religião, onde a gente discute religião, religiosidade, fenômeno religioso. A gente está no 2º fórum, vai para o 3º agora. Fizemos diversos seminários, simpósios. Então, assim, a gente tem produzido muito no NERES. Dito isso, falando agora sobre o livro, que foi a segunda pergunta, esse livro foi o nosso último trabalho. Então, esse livro aí tem pesquisadores da Federal de Juiz de Fora, da PUC, daqui da UFAL, da Federal daqui de Alagoas, nós do Instituto Federal. É um livro feito a diversas mãos. Deixa eu só pegar aqui para não fazer injustiça com ninguém. Aqui, o primeiro capítulo, Hugo Matos, é da PUC. Eu e o Daniel Vasconcelos, que é daqui de Alagoas. Aí Márcio e Lucas Guzmão, daqui de Alagoas também. Eu escrevo outro capítulo com a Rafaela Caminha,
sobre o Charles Taylor, depois a gente pode falar mais. Professor Álvaro, Jason, Ana Leide é doutora em Linguística, por exemplo, e está aqui conosco no livro de Ciência da Religião, discutindo Ciência da Religião junto com o Fábio, né? O Fábio Salles, que eu acabei de falar dele. Então, assim, a Maria Angélica é da Federal de Juiz de Fora, está agora nos Estados Unidos. A Pierre é psicóloga, por exemplo, está conosco também. Então, veja, outra área diferente da filosofia, que é a minha, está aqui conosco no mesmo livro. E, no fim, eu e o Wilson, a gente escreveu um texto, deixa eu só comentar desse texto aqui, que é o capítulo 12, que é Religiões e Substâncias Químicas. É engraçado, porque foi um desafio esse texto para mim, porque o Wilson ele é químico, é da química. E ele está trabalhando nas substâncias químicas e a religião. E foi muito fora da minha área, então, mas foi assim, um aprendizado enorme para mim, e a gente construiu esse texto, ficou um texto bem bacana, inclusive uma das disciplinas da nossa especialização, uma disciplina do professor Wilson, e assim, foi muito desafiador esse capítulo. Eu estou falando no todo assim, para mostrar como a ciência da religião dá essa possibilidade de diversas áreas do conhecimento passarem a interpretar o fenômeno religioso a partir da sua ótica, a partir da sua visão. E, com a maturidade das ciências da religião, a gente passa agora a ter nossa própria metodologia. Eu hoje já advogo que nós já temos uma metodologia própria das ciências da religião, uma própria metodologia de pesquisa, que nos faz uma área específica do conhecimento, que nos dá autonomia frente às outras áreas. Mas isso é para um debate posterior. Agora eu só queria falar e registrar a alegria de ter tantos autores de diversas áreas, de diversas localidades do Brasil, nesse livro que eu tive a honra de organizar. Isso aí. Eu tive uma experiência muito legal, assim, tendo contato com o livro, né? Porque realmente tem uma pegada dinâmica, assim, a respeito dos livros. Assim, cada capítulo, às vezes, me remetia a outras coisas que eu tinha lido, só para não deixar passar, né? Você estava chamando a atenção para esse aqui de substâncias químicas. Ele me fez lembrar muito, não sei se você conhece, o texto do Enzo, aqui, ó, que é um norueguês, Sexo e Religião. Aí já explico por quê, né? É porque o Enzo, quando ele vai falar de sexo e religião, ele vai falar muito dessa coisa do que é proibido, o que não é, o que é estimulado, porque nas religiões o sexo é meio complexo, assim, ele é controverso, tem várias possibilidades. Tem a religião que proíbe, tem a religião que faz o uso ritual, tem sempre aquele tipo de sexo que é permitido e o outro não. E as substâncias químicas, assim, à medida que eu fui lendo, e é engraçado, agora que você explica que o Wilson é químico, faz total sentido algumas coisas que estão lá, mas, por outro lado, tem outras coisas que são muito da dinâmica da religião, né? Existem religiões que vão ter uma relação com as substâncias químicas muito polêmica, né? Você pega a questão das proibições e dessa relação ambígua e tal, e tem religiões que funcionam a partir das substâncias, né? E aí a gente costuma falar muito das religiões ayahuasqueiras, e elas têm um dilema político, né? Do reconhecimento. Esse reconhecimento ele é recente, né? É muito dessa dinâmica, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que você queria acrescentar sobre esse capítulo, mas eu lembro muito desse dilema político, jurídico ali, porque as religiões dependem das substâncias para funcionarem, porque tem um uso ritual, e o ritual só funciona se você beber determinados chás e determinadas ervas, então você precisa da autorização daquilo, mas, por outro lado, muita gente olhava para aquilo e não reconhecia aquilo como religião. Então, esse dilema do reconhecimento, do fugir da caricatura, e tal, tem muito uma dinâmica, assim, no livro, eu achei surpreendente, assim, a Daniela já está dizendo que é o primeiro capítulo que ela vai ler o livro de trás para frente, pelo jeito. Ela vai começar Eu tenho uns alunos aqui que são na disciplina de antropologia da religião também, fizeram uma pesquisa, como é que a gente fala? Pesquisa de campo, né, etnográfica e tal, pelo menos fizeram um exercício disso em religiões desse tipo, né? A gente tem muita questão da Jurema aqui também, que é o texto da Pierre aí com o Saulo, mas é um pouco dessa dinâmica, né? Mas fez sentido para você, Hugo, essa coisa que eu comentei da proibição e tal? Tem um outro capítulo aqui também que eu acho que vai passar por uma coisa que
passa por essa coisa de ganhar um reconhecimento, né? Embora muito indiretamente aqui, que é o texto do Daniel, é outro, né? Que você é coautor. O Daniel ele foi orientando o seu, alguma coisa assim, ou é só parceiro mesmo? Foi aluno, foi aluno. Ele foi um aluno seu, Foi meu né? aluno, mas não Ótimo. chegou a ser me orientando. Entendi, E aí a gente entendi. construiu o texto juntos. Isso. É porque no Brasil, a caridade ela tem um papel político para o espiritismo, né? É engraçado, assim, a caridade é importante no espiritismo a nível internacional, mas se você compara o que aconteceu França-Brasil, quando a gente vai falar do Brasil, a caridade ela tem uma questão ali também, né? Porque durante muito tempo o espiritismo era acusado de exercício ilegal da medicina, né? Então toda religião, principalmente quando ela não é hegemônica, ela enfrenta esse problema, né, de como ser reconhecida como religião naquele estado, né, e ganhar o mesmo a mesma possibilidade, né, de fala do que as outras, né, e o espiritismo, assim como as religiões ayahuasqueiras, não tinha isso, né. E aí, lá atrás, o espiritismo vem ganhando um reconhecimento, e parte desse reconhecimento, para poder ter fala política, veio através da caridade, né? Ela tem uma questão ali. Depois, quem tiver mais curiosidade a respeito da história do espiritismo, né, na França e no Brasil, eu acho que o capítulo 2 aqui tem uma boa sacada. Eu vou ler todos os capítulos, só para o pessoal, para a gente não deixar de dar destaque para ninguém, né? O primeiro capítulo é sobre teologia política em Marx, né, uma questão aqui do seu xará aí, né, o Hugo Matos. Esse segundo capítulo é sobre espiritismo, que eu falei. O capítulo de Tomás de Aquino, numa visão antropológica aqui. O capítulo que eu mais gosto, daqui a pouco eu volto nele aqui, mas é o sobre Charles Taylor aqui, né? O Taylor é um autor que a gente está lendo, né? Os alunos até responderam um questionário esses dias sobre o livro dele, até ficaram passando aperto aqui, porque tem o seu nível de complexidade, né? Mas numa disciplina que a gente faz de religião e espaço público, né? Os alunos estudaram aqui o Taylor. Catolicismo em Maceió, né? Tem uma questão aqui a respeito, é um texto quase historiográfico mesmo, né? A partir dos documentos ali, das fontes históricas. Sociabilidades no campo interreligioso angolano, né? A questão do diálogo interreligioso ali em Alagoas, né? Bem interessante também. Aqui a questão das diferentes cosmovisões, né? E essa relação aqui diante de uma teologia católica que precisa lidar com elas, né? As religiosidades ali indígenas e afro-brasileiras, né? Então tem uma questão ali, esse é o assunto do capítulo 7. O capítulo 8 ele é muito legal, assim, ele é quase um exercício do que a gente poderia chamar de religiosidade, como é que a gente chama? Religião vivida, né? De fazer uma reflexão a partir da prática, né? Então tem uma reflexão muito legal aqui do Sandro sobre as diferentes práticas ali. O capítulo do Flávio, que é bem polêmico, bem legal para o que a gente está conversando no mundo de hoje aqui, que ele tem um exercício crítico ali a respeito dessa extrema-direita e como ela dá uma guinada. A gente viu muito disso nessas eleições, mesmo sendo para a prefeitura, né? Como que a religião, geralmente, ela é capturada assim, pela direita enquanto força política ali. O capítulo do Flávio é sobre isso. Vale a pena dar uma olhada ali, viu, gente? Assim, para quem tem interesse no tema, capítulo 9. Capítulo 10, uma historiografia aqui do fundamentalismo religioso norte-americano, a partir de uma questão do calvinismo ali. E os 2 capítulos últimos ali, assim, sobre Jurema e substâncias químicas. Eu não sei, assim, o que me chamou mais atenção é o 4, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dele. Tem algum outro, ou que você queria chamar a atenção? Sim. O que eu queria chamar a atenção do último, das substâncias químicas, acho que eu falei, concordo muito com o que você falou, inclusive foi uma preocupação nossa, uma preocupação nossa, porque é um assunto bem delicado, ao passo que algumas religiões condenam algumas substâncias químicas, outras faz dessas substâncias químicas parte da ritualística, né? Parte do sagrado. Então a gente teve que ter esse jogo de cintura e é um capítulo mais apresentativo. Em relação ao do espiritismo, só comentar rapidinho que há uma perspectiva de uma tropicalização do espiritismo a partir de Chico Xavier, e aí eu não poderia deixar de falar assim que
não sou espírita, não acredito em reencarnação, mas na minha humilde compreensão de mundo, não teve nenhum líder religioso tão substancial, tão representativo, ao meu ver, lógico, é uma perspectiva muito subjetiva minha, que eu estou dividindo aqui com vocês, como Chico Xavier. A história do Chico Xavier é incrível, eu digo líder religioso brasileiro. A história do Chico Xavier é incrível, assim, é para nos ensinar a ter cuidado com os diversos charlatões, aqueles que usam a religião para benefício próprio, para o enriquecimento próprio. Enfim, o Chico Xavier é uma aula à parte. Aí eu quero falar do Taylor, foi o que você falou, como a gente tem pouco tempo, foi o que você falou que gostou mais, e assim, mais próximo ao meu objetivo de pesquisa hoje. Eu discuto, basicamente, a morte de Deus, né, e os impactos da morte de Deus para o que eu denomino de pós-modernidade. Mas advirto que eu não sou pós-moderno pelo fato de estudar pós-modernidade. É porque tem uma visão equivocada de que quem estuda pós-modernidade, eu discuto pós-modernidade, é pós-moderno. Eu, inclusive, faço duras críticas à pós-modernidade. Só que eu acho que, mesmo diante da incongruência do termo, nós temos que usar, não podemos abdicar de usá-lo. Mas isso é muito pessoal e eu defendo na minha tese. Eu defendo isso teoricamente e defendo isso nas mesas onde eu tenho palestrado, onde eu tenho me colocado. E aí, nesse sentido, o Taylor entrou na minha pesquisa por conta da questão do secularismo e do reconhecimento. Tem 3 autores que eu discuto bastante nas minhas pesquisas, que é Revelegé, o Luckmann e o Peter Berg. Eu diria, para os estudantes da ciência da religião que estão aqui presentes, que são 3 autores e autora fundamentais para se entender a religião nos dias atuais. Ainda que o livro do Luckmann esteja um pouquinho defasado, seja um pouquinho antigo, o próprio Berg, lá de 2009, são os autores que descrevem a religiosidade atual como ninguém. E é uma religiosidade que nós apontamos nas nossas pesquisas, né, a partir dessa fundamentação teórica, sobretudo desses 3, que está distante ou distancia-se cada vez mais da religião institucional. Então, é uma religiosidade, como o Luckmann fala, uma religião invisível. Ou o Peter Berg fala de uma secularização, mas depois, lá na frente, ele vai falar de uma dessecularização. A Revelegé, ela fala do peregrino e do convertido. Seja como for, esses 3 concordam em uma coisa, ou pelo menos dá para a gente tirar. Muito bom, Religião Invisível do Luckmann. O Daniele Revelegé aqui. Peregrino e Convertido, tem que ler esse livro, ele é fantástico. O Dossel Sagrado do Peter Berg elencou tudo agora. Ou dessecularização dele também, né? O Dossel, aqui. Perfeito. 3 livros assim fundamentais para quem é da ciência da religião, tem que ler. Não é assim, eu acho que um dia eu vou ler. Tem que ler. É obrigatório para quem é da ciência da religião. Não são filósofos, não estou falando por ser da filosofia, não estou falando de filósofo. Berg, por exemplo, é um sociólogo. Então, assim, uma das coisas que a gente pode colocar aqui na religiosidade atual, na religião atual, é que ela tem um caráter individualista, de uma decisão particular, ainda que estejamos falando do mais puro fiel, que a Revelegé, nesse livro que acabou de nos mostrar, chama de O Convertido. Ele se converte por uma decisão pessoal, uma decisão individual. E aí eu surfo muito nesse discurso, nesse debate, desse individualismo religioso, a Revelegé fala de bricolagem, né? Então, eu defendo na minha tese que houve uma ressignificação de Deus. Nietzsche diz que Deus está morto, eu concordo em parte com Nietzsche, tem muitas palestras eu falando disso, quem quiser dar uma olhada lá no meu YouTube, mas discordo em outro lado. Eu digo, olha, Deus ficou, Deus está presente, ainda que ressignificado, ainda que a serviço do fiel. Aí bebo na psicanálise para defender que é um Deus subserviente ao fiel, é um Deus para responder às necessidades de gozo pleno dos fiéis. Gozo pleno é um termo lacaniano, né, do Lacan, que trata-se de preencher o vazio. A busca por preencher o vazio, que na nossa visão da psicanálise é impossível, é insaciável. Então, vive-se em busca de experiências para preencher esse vazio. Aí eu discuto muito essa questão da subjetividade, do processo de subjetivação.
os impactos da morte de Deus nesta subjetivação, nesta vivência religiosa, que a vivência religiosa atualmente é uma vivência religiosa muito diferente de tempos de outrora. Então, por exemplo, eu tenho um texto, Psicologia, saiu no Qualizar 1, na Metodista, né? O triunfo da religião sobre a psicanálise. Ou é psicanálise e triunfo da religião. E está saindo um agora, recentemente, eu não sei se foi publicado, eu já baixei ele, porque lá está para baixar, mas está agendado. Eu não sei se vocês já conseguem baixar, que é Religião Pós-Moderna, uma análise psicanalítica. Mas se esse não tiver para baixar, tem um texto que esse está para baixar de certeza, que é Religião Pós-Moderna. Bota Religião Pós-Moderna no Google Brandão, vai baixar esse texto. Eu defino que nós vivemos numa religião pós-moderna. Aí tem que entender o que eu entendo por pós-modernidade, quais as características da religião hoje que eu defendo e denomino de religião pós-moderna, que é a diferenciação de tempos passados, e aí me permitam agora, é nesse contexto que surge o Taylor. Por que surge o Taylor? Porque o Taylor discute dois temas, para mim, muito importantes: secularização e a questão do reconhecimento. Para o Taylor, nós vivemos em um processo de secularização. Mas a secularização do Taylor, ela está longe aqui de dizer uma negação à religião. Não é a secularização como negação da religião, mas como uma transformação da vivência religiosa. Por exemplo, o Taylor também concorda que a religião hoje é uma religião vivenciada muito mais privadamente, muito mais de forma subjetiva, muito mais de escolha individual do que de pertencimento às instituições religiosas, às religiões tradicionais. Então, ele defende que até nós temos um processo de secularização, ok, mas isso não representa o fim da religião, nem representa que a religião está menos impactante ou importante no cotidiano das pessoas. Só que as instituições religiosas, essas perderam a força, perderam o domínio de reger a vida das pessoas. E aí o Taylor tem outro conceito, que é o conceito de reconhecimento, que aí esse conceito, para mim, é fundamental, quando ele discute que as pessoas, a constituição da identidade, ela se dá a partir do outro, ou da relação com os outros. A identidade se constitui a partir da relação com os outros. Para isso, ela necessita do reconhecimento. Sem o reconhecimento, é o que ele chama de opressão. É uma opressão diferente da opressão descrita pelo Marx, por exemplo, mas é uma opressão do não reconhecer, do não permitir que as identidades se afirmem enquanto identidade própria, identidade autônoma, identidade reconhecida. E isso, quando a gente traz para o âmbito do fenômeno religioso, é extremamente importante, sobretudo para a gente discutir o diálogo interreligioso, discutir contra as intolerâncias religiosas. Porque o Taylor, não foi nesse texto aqui, mas eu já escrevi outro texto do Taylor também, o Taylor defende o reconhecimento por parte do Estado democrático de direito. Ele defende que o Estado tem que reconhecer as minorias. Aí ele fala de multiculturalismo, etc. Eu que transfiro este debate do Taylor, ele, na Era Secular, ele tem um livro no qual ele também fala de religião, tanto é que ele fala de secularização, e dou uma interpretação, né, ou aprofundo o debate do Taylor, falando que as religiões ou as experiências religiosas pós-modernas precisam também ser reconhecidas. E aí eu estou falando de esoterismo, eu estou falando de rituais diversos que estão povoando agora as dimensões religiosas, de diversos autores religiosos que não necessariamente estão ligados a instituições religiosas, até mesmo a religiões mais tradicionais. Eu falo tradicionais aqui do ponto de vista não hierárquico, institucional, mas falo tradicional do ponto de vista histórico, como, por exemplo, o candomblé e a Umbanda. A Umbanda precisa ser reconhecida, o candomblé, as práticas de candomblé precisam ser reconhecidas, o espiritismo, como o próprio Valdeir falou agora há pouco tempo, era perseguido, não tinha reconhecimento por parte do Estado Democrático de Direito. Esse debate é de extrema relevância, importante para os dias atuais, porque foi perguntado aqui no chat, por exemplo, que eu falasse mais sobre o título do livro, A Religião como Agenda Pública. O texto do Taylor dialoga com isso, com o texto do Taylor e todos os textos. A gente queria, na verdade, ter um título
que fosse guarda-chuva para diversos textos, ou seja, diversos posicionamentos nossos, visões nossas do fenômeno religioso. Então, a gente queria um tema mais abrangente. No caso do Taylor, eu vou falar mais especificamente do meu texto, em relação ao título, para responder ao chat, é o seguinte: é neste debate que nós, das ciências da religião, também nos inserimos e devemos nos inserir. Porque, por exemplo, teve um debate no STF sobre o crucifixo nas repartições públicas. E acho que foi o Aires Brito, se eu não me engano, ele votou a favor e a defesa dele foi o seguinte: olha, o crucifixo deixou de ser uma questão somente religiosa, um aspecto religioso ou um símbolo religioso. É, para além disso, um símbolo cultural, é parte da cultura brasileira. Daqui eu me pergunto, qual é o entendimento de cultura que ele tem? E qual é, ou até onde deve ir a nossa defesa ao que é cultural? Porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Então, se for por questão cultural, é cultural escravizar no Brasil, é cultural que o candomblé e a umbanda sejam relegados à marginalidade, é cultural. Então, essa discussão do que é cultural ou não, ela é muito complexa. Ou você está advogando que tem que tirar os símbolos religiosos? Não estou advogando isso. Só estou dizendo que é um pouco complexo e multifacetado essa decisão a partir do que é cultural. Somente, porque nem tudo que é cultural é legal e nem tudo que é cultural é justo. É certo. Mas aí, se você fosse colocar por si só, eu diria o seguinte: eu não tenho problema nenhum que tenha um crucifixo em uma repartição pública, até porque eu me autodefino mais ou menos cristão. Mas eu tenho problema quando o cristianismo tem espaço nas repartições públicas, nas escolas. Na escola que eu trabalhava, por exemplo, tem uma capela católica. Ora, como é que uma escola, repartição pública, tem uma capela católica, uma capela mesmo, uma igrejinha, mas impede, por exemplo, que algum aluno ou algum professor coloque, por exemplo, uma pomba-gira? Ou faça um altar para Yansan, ou sei lá, qualquer prática. Então, eu até advogo que tenha do cristianismo, sem problema. Eu acho que a religião não tem que se esconder, não. Eu acho, sim, que a religião faz parte da cultura de um povo. Digo mais, segundo Peter Berg, a religião é a maior expressão cultural de um povo. Quer entender um povo, não é só entender a história, a geografia, a parte ambiental, é entender a religião. Aí você vai entender a cultura desse povo nesse livro aí que foi mostrado para a gente, o Dossel Sagrado. Então, não estou aqui dizendo que tem que excluir a religião, estou dizendo que tem que reconhecer as demais, que tem que abrir espaço para que as demais se apresentem, sejam reconhecidas, sejam vistas, e possam ser identificadas. Só tem um debate do conceito do Taylor, para finalizar, que eu tenho uma certa divergência, eu tenho certa arranhura em discutir, que o Taylor ele não é bem claro quando ele discute identidade ou identidades, no plural. Ele deixa essa interpretação a dispor do leitor. Eu queria, inclusive, que ele escrevesse alguma coisa sobre. Porque as nossas pesquisas indicam que nós não podemos mais falar em identidade, e sim em identidades no plural. Sobretudo quando a gente vai beber na psicanálise, numa análise mais psicanalítica. Não dá para falar em subjetividade no singular. Nós precisamos falar em subjetividades no plural. Nós passamos por um período de fragmentação identitária, de uma crise de sentido. E essa crise de sentido, essa fragmentação identitária, ela tem repercutido na forma como as pessoas experienciam a religião, nas experiências do fenômeno religioso. E por isso que eu defino que a religião tem uma complexidade hoje que nós chamamos de religião pós-moderna. Aí isso fica para depois. Mas dizendo assim, o Taylor não dá essa definição. Se o texto não, se encontrar no texto identidade, eu ainda estou em debate com o Taylor nesse sentido de identidade ou identidades, mas uma coisa para fechar essa pergunta, uma coisa que eu poderia atribuir nesse texto é que nós conseguimos definir bem a secularização para o Taylor e a ideia do reconhecimento. Seja essa secularização o distanciamento do religioso da instituição religiosa, um religioso cada vez mais privativo, cada vez menos ligado à religião institucional, e
reconhecimento, uma necessidade de reconhecimento por parte da sociedade, ou, como o Telho gosta de falar mais, por parte do Estado. O Estado democrático de direito só vai ser democrático de fato e de direito de fato se ele reconhecer as experiências religiosas como validadas. Caso contrário, nós não estamos no Estado democrático de direito. Então, assim, vou dar só um exemplo agora para fechar. Eu tenho um texto escrito com o Sérgio Doutos, inclusive. Estou lançando hoje, já está aceito na revista, mas ainda não está publicado, que é Os Sem Religião. O Sérgio da Unicap, né? Que foi seu orientador. Isso, meu orientador. O Sem Religião e a Pós-Modernidade. Só para advogar aqui, para ilustrar um pouco da religião que eu chamo de religião pós-moderna, ou dessa ideia do reconhecimento. No censo 2012, isso. Os brasileiros podiam responder se eram ateus, se eram agnósticos ou se eram sem religião. A maior parte desse setor, acho que 12%, se eu não me engano, preciso rever o texto, está com o tempo que eu escrevi sobre, responderam ser sem religião. Eu fui a fundo estudar esses. Não tem dúvida, as minhas pesquisas apontam, e aí as pesquisas estão abertas à interpretação e refutação de vocês, que esses sem religião são resultado ou consequência, resultado, ou impactados, ou representam o que é a religião pós-moderna. Não é que não acredita em Deus, mas é aquele que acredita em Deus, só que não vai para uma instituição religiosa, não acredita nas instituições. Uhum. É aquele que acredita em forças cósmicas, horóscopo, forças da natureza. Ele acredita até numa divindade, mas não cultua nenhum Deus. Ele reza a Ave Maria dele quando sai de casa, mas não vai para a igreja católica, não acredita em hóstia, em comungar, em batismo, não é batizado. Esses são os sem religião. Nós dizemos que ele é uma boa ilustração do setor que nós denominamos de religião pós-moderna. Aí, nessa pesquisa que eu mandei recentemente para uma revista A1, os avaliadores me deram uma correção que eu fiquei puto na hora, mas foi muito bacana para o resultado final do meu texto. Eles aceitaram o texto com correções obrigatórias. E uma das correções que me pediram foi que eu fortificasse os dados, porque eu só estava usando o censo. Eu disse, olha, mas não tem outro. Só temos o censo. A gente está esperando outro censo. Não teve até então. E então, o meu avaliador me mandou 2 links de pesquisas feitas pelo Datafolha. Cara, eu fiquei envergonhado, porque eu não pesquisei no Datafolha, eu não pesquisei no Google, eu fui pesquisar nos artigos acadêmicos, tal. Nos artigos acadêmicos não tinha ninguém que tinha escrito recentemente sobre isso. Isso eu pesquisei a fundo. Mas tinha Datafolha. E aí, olha que legal, só para colocar para o debate. O número de jovens sem religião ultrapassou o número de jovens católicos e evangélicos. Então, se o sem religião é cerca de 10%, 12%, nacionalmente falando, 9%, 12%, daqui a pouco eu posso pegar o dado, mas se quiserem me corrigir, fica à vontade, eu não lembro de cabeça, mas é por volta. Os sem religião jovens, a juventude já ultrapassou o número de católicos e evangélicos. Isso representa muito o que nós estamos falando da religião pós-moderna, o que nós estamos falando dessa desvinculação da religiosidade, da experiência religiosa para a instituição religiosa. Isso fala muito do que o Telho falou sobre secularização. E essa turma jovem, ela vai buscar identidade. E não é mais uma resposta religiosa. O que me identificava, a minha classe social, a minha religião, ou a minha condição sexual, o meu gênero, agora não mais. Essa juventude está buscando sua identidade, ou suas identidades, como eu prefiro falar, e ela precisa ser reconhecida como tal. Aí entram diversos debates aqui que eu não vou falar, mas, por exemplo, o todo está aqui dentro. O todo está aqui. É uma busca por reconhecimento de um setor expressivo da sociedade, que não se reconhece nem no pronome X, nem no pronome Y. Vai para o banheiro, tem ele e ela, ele não se reconhece nem como ele, nem como ela. E aí, como é que fica? O Estado vai reconhecer? Na religião, mesma coisa. As repartições públicas têm espaço para o cristianismo, mas não tem espaço para a Umbanda, mas não tem espaço para o espiritismo, mas não tem espaço para o candomblé. Como é que fica esse debate da agenda pública? Esse debate nós precisamos fazer a fundo. Isso aí. Eu quero registrar aqui que estamos aqui com o Blue, né? Acho que você foi orientador de Blue, que está aqui mandando uns elogios aqui e mandou você beber água, viu?
Teve um momento aí que você quase engasgou. Eu também aqui, não sei se você viu. Mandou a gente beber água aqui para refrescar. Me permita fazer uns comentários, que aí eu aproveito e te dou esse momento de respiro, né? Esses dados, gente, essas pesquisas quantitativas, elas sempre pegam um pouco a gente, sabe? Porque a gente está muito acostumado a usar o censo. Tem países que não têm censo, a Argentina, por exemplo, então os argentinos, eles diversificam mais as suas fontes. Mas a gente no Brasil acostumou tanto a ter o censo de 10 em 10 anos que a gente fica esperando por ele, e aí quando atrasa, que é o que aconteceu com o censo de 2020, às vezes a gente tem alguma trava mesmo. O Hugo deu uma excelente sugestão aí agora, advinda dos avaliadores dele, né, que é o Datafolha, mas um dado que eu costumo pegar muito é do Latino Barômetro, que os argentinos usam mais que a gente, né, um instituto chileno que faz pesquisa na América Latina mesmo. Deixa eu só mostrar aqui, que aí o pessoal vai entender um pouco, né? Esse é um dado que tem em um texto que eu publiquei já há algum tempo. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Mas aí agora eu atualizei, né? Porque eu só tinha os dados até 2020, agora eu tenho 2023, porque o Latino Barômetro não foi feito na pandemia, né? Os números estão muito pequenininhos aí, gente, mas só para vocês entenderem o sentido, a linha verde ali é a linha católica, né, a quantidade de católicos no Brasil, a linha azul são os evangélicos, né? A linha amarela são as outras religiões, né? Então as minorias estão ali na linha amarela, e a linha cinza é exatamente o que o professor Hugo está chamando a atenção aqui, que são os sem religião. Assim, pelo Latino Barômetro, está dando ali 14%, mas está mais ou menos na faixa que o professor Hugo falou, bate porque tem margem de erro no Latino Barômetro. Então, tá ali, pode ser mais, né? Pode chegar a 17%, mas tá ali chegando a 11% ali no limite da margem de erro, né? Eu arredondei aqui, é 2,8%, tá? Dessa vez, mas enfim. E quando o professor trabalhou com dados um pouquinho mais antigos, aí ele estava na faixa dos 10%, tá vendo? Que é onde batia ali o sem religião. Mas, enfim, eu acho que a gente pode alegar com razoável precisão que 1 a cada 10 brasileiros se declaram sem religião. E aqui eu não recortei, né, que é o recorte que o professor Hugo faz. Quando você isola o dado da idade, é que chama atenção, porque aí a quantidade de jovens sem religião ela é maior, né? E todo mundo na busca pelo reconhecimento. Eu acho que nessa, aí a gente já começa a conectar de novo com toda a questão da secularização e do embate público, porque qual que é a questão, né? É que tem dois problemas teóricos envolvidos, né? De um lado, as religiões não são todas a mesma coisa. Esse é o problema, né? As religiões não são todas a mesma coisa, não tem o mesmo peso. A gente entrou na discussão do crucifixo. O crucifixo tem mais peso no Brasil porque nós temos uma história que levou a isso. Se isso é justo ou não, é um problema para a gente talvez discutir em termos políticos hoje, né? Vira um embate político, né? Mas a verdade é que hoje o crucifixo ele é uma coisa maior do que o cristianismo que tem no Brasil, e aí o Aires Brito acaba reconhecendo isso. Agora, o quanto reconhecer isso faz uma espécie de eclipse com as outras tradições, né? E nos impede de dar passos em direção aos direitos humanos, né? Porque acaba que, se eu entendi bem o capítulo sobre Charles Taylor, vira um problema de direitos humanos. Porque algumas religiões vão ser mais reconhecidas e outras menos. E, às vezes, algumas religiões vão ter mais peso político, vão ser mais interessantes na campanha política e outras menos. E, às vezes, até o contrário, você se aliar a determinadas religiões pode te tirar voto e não te agregar voto. A gente assistiu isso em algumas cidades que a gente teve primeiro ou segundo turno, né? Primeiro todas tiveram, né? Em algumas cidades que tiveram ou não segundo turno, né? Às vezes no segundo turno é que a coisa fica mais aberta ainda, né? De as pessoas declarem, vote contra a macumba, né? Às vezes acontece, tem candidato que chega nesse nível, né? E tudo é uma briga por aquilo que vale ou não vale como religião, né? Acaba virando uma disputa ali muito grande nesses termos, e que eu acho que essas teorias que a gente caminhou aqui, né, tanto a do Charles Taylor como as que o professor trouxe aí da psicanálise, elas nos ajudam muito a entender esse embate de identidades. E aí, de um lado, está esse problema, mas aí a gente não pode anular o outro, né?
que é o de as pessoas acharem que a secularização aconteceu e que a religião tem que sair do espaço público e ponto. Não é bem assim. Porque se a política hoje ela é feita em termos de reconhecimento, se você não reconhece as identidades, seja qual for, e as religiosas estão incluídas, você age de maneira não democrática. Então a gente tem um problema que, por princípios democráticos, a gente deveria reconhecer todos os grupos, inclusive as identidades religiosas, só que do outro lado as identidades religiosas não são a mesma coisa, algumas têm mais peso do que outras, e isso acaba podendo ser feito de uma maneira mais injusta, né, desse lado de cá. Então me parece que o dilema público, né, e político que a gente vive no mundo de hoje, e as eleições são sempre um campo profícuo, né, para isso, a gente acaba passando por isso, né? Como a gente reconhecer as identidades para não agir de maneira antidemocrática, mas saber reconhecer que elas não são a mesma coisa e talvez por princípios republicanos a gente deveria manter uma distância até das identidades que são mais facilmente reconhecidas, né? Esse dilema, né, entre democracia e república me parece que é um pouco do que eu venho defendido, sabe, nas minhas reflexões. Não sei se faz sentido para você, Hugo, mas é um pouco do que eu reconheço, assim, nessa... Desculpa o trocadilho, né? Eu reconheço nessas discussões sobre reconhecimento, né? É difícil reconhecer todo mundo do mesmo jeito, né? É sempre um dilema, né? Muito... desculpa, você tinha perguntado. Não, pode falar. Não, acho que muito. Acho que é um dilema complexo. No entanto, acho que a gente não pode abdicar de fazer o debate e abdicar de definitivamente tomar o entendimento que o Estado democrático de direito é para todos e não para uns, ou para a maioria. Porque se a gente pensar que o Estado de Direito é para a maioria, eu vi no chat que estão falando sobre o texto do Flávio, muito bacana, o texto dele sobre o conservadorismo, etc. Lembremos que o grupo que mais cresce politicamente não, na religião hoje é o neopentecostalismo, que era um setor que era duramente perseguido no início da nossa história. O setor protestante, o evangélico, como querer chegar, não chegou aqui e teve tapete vermelho, não, ainda que fosse cristão. Avalie setores marginalizados por quase 400 anos de escravidão, como Candomblé e Umbanda. Vou falar em termos de estatísticas. Os pesquisadores apontavam que a religiosidade que ia ter maior crescimento, a religião, seria o Umbanda e o Candomblé, por refletir mais essa perspectiva de diversidade, por estar mais aberta à própria diversidade, né? Por estar mais não estar tão apegada... corpo, né? Isso tem a ver com o brasileiro, né? O uso do corpo, do culto. A própria ideia de ser uma religião familiar, pai e mãe, santo. Então, havia uma perspectiva de que a Umbanda e o Candomblé seriam as que iam crescer muito. Com o censo, o que nós tivemos foi uma dura surpresa. Não houve crescimento, quase que houve a diminuição. Mas em função de quê? Então, nós temos que parar para refletir. Muito em função de quem cresceu, que foram os neopentecostais, boa parte deles demonizando as religiões de matriz africana e de matriz indígena, não esqueçamos. Caso da Jurema, por exemplo. Então, muitos tinham vergonha de responder que eram praticantes de Umbanda do Candomblé. Outros tantos têm medo. Eu, pessoalmente, eu tinha medo, cara. Eu tinha medo. Eu fui criado no catolicismo e falar de Exu ou de qualquer coisa, para mim, era macumba. Tinha que ser rejeitado. Pois isso é coisa do demônio. Eu tinha medo mesmo, mas pavor. Eu vim me libertar do medo quando passei a tomar conhecimento do fenômeno religioso, das religiões. Hoje eu tenho textos e publicações sobre o Candomblé. Eu não estudo a Umbanda, porque a Umbanda é um universo muito grandioso, assim, de sincretismo imenso. É difícil você, inclusive, dizer o que é Umbanda. Já o Candomblé eu acho que é mais tranquilo de estudar, né? O culto aos orixás, enfim. Aí eu quero dizer, eu acho o Candomblé, quanto a Umbanda, as religiões de maior resistência que nós temos. Representação de cultura e resistência é o Candomblé, é a Umbanda. Mas ela não é reconhecida como tal. Não é reconhecida nos eventos políticos, não é reconhecida pelo poder público, não é reconhecida socialmente, e essa questão do reconhecimento é muito caro, porque, segundo o Telho, enfatizando o Telho,
é a partir do reconhecimento que o outro cria sua identidade, ou suas identidades. Eu prefiro falar suas identidades, não vou falar aqui como Taylor. Então, é a partir do diálogo com o outro, ou do reconhecimento com o outro, que eu constituo o meu universo subjetivo, meu processo de subjetivação. Quando nem o Estado, nem os legisladores reconhecem a minha identidade, isso fica, como o Taylor chama, fica opressivo, ou é uma opressão. Uma opressão ao que é central, ao que é basilar da vida humana, que é constituir suas próprias identidades, ou sua própria identidade. Olha, e são decisões políticas. Na nossa especialização, por exemplo, nós não temos disciplina sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, sobre o islamismo. Tem que ter todas as disciplinas. Não, a gente tem que ponderar bem. Por isso que eu concordo muito com o Valdinei, desculpa, meu TDAH é péssimo. A gente tem que dosar bem, no nosso entendimento. Nós somos uma especialização surgida do NERES, né, que é um grupo de pesquisa que eu falei aqui, de sindicalistas, fui presidente de sindicato há 9 anos, de gays, de lésbicas, de esquerdistas, como vocês queiram chamar. Então, nós temos um posicionamento político. Eu não acredito nos orixás, não cultuo os orixás, tenho o maior respeito ao candomblé, tenho o maior respeito ao Chico Xavier, como eu falei aqui longamente, mas nós tivemos uma decisão política de colocar uma disciplina que é narrativas religiosas de religiões afro-brasileiras indígenas. Por quê? Porque a academia precisa se debruçar sobre essas religiosidades e essa é uma trincheira de luta. A trincheira política é uma, a trincheira social é outra, a trincheira acadêmica é uma extremamente importante. Nós precisamos produzir academicamente textos, artigos, teses sobre o candomblé, sobre a Umbanda, para tornar essa religião acessível à academia e passar os muros da academia, chegando à sociedade como um todo. Então, assim, essa ideia do reconhecimento ela é muito importante, mas concordo plenamente. Tem que se ter uma certa sabedoria, que é difícil a gente dimensionar como e quanto, para dimensionar os diversos aspectos religiosos, as importâncias, o tempo das práticas religiosas. Então, nisso eu concordo bem, assim, nisso eu tenho acordo. E só colocar que esse debate, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, até o iluminismo ali se falava-se em religião. Candomblé e Umbanda seriam seitas. Eu tenho o maior problema de falar seitas com experiências religiosas mais pós-modernas. Camarada começou a fazer ritual da borboleta azul. Ele teve uma experiência pessoal, convidou outros 2, tiveram uma experiência também, e isso virou um culto da borboleta azul da Quixabeira, sei lá de onde. Essa vivência religiosa ela tem que ser respeitada e reconhecida. Não estou dizendo assim, vamos abrir um palanque, uma disciplina sobre essa religião, mas entender que também faz parte do universo identitário daqueles que estão naquele rito, naquela ritualística, porque eles se identificam a partir dessa religião, a partir dessa experiência religiosa. E até pouco tempo atrás a gente tinha dificuldade de entender isso como religião, a gente chamava de seita de forma pejorativa ou de forma minorizando, e se a gente não tiver cuidado, a gente cai nesse lugar comum de colocar as experiências religiosas que não têm doutrinas, corpo eclesiástico, livro, religiões de livro, como é o caso do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, como sendo seitas, e não é. E, ao passo que, se também não tivermos o cuidado de garantir as experiências identitárias de cada uma delas, elas passem, essas experiências religiosas, a quererem se submeter à visão majoritária de mundo, ou as religiões majoritárias, copiar as religiões majoritárias para poderem ser aceitas e reconhecidas. E aí finalizo aqui dizendo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa, poderia ser outro momento de debate, que eu sei que a gente está caminhando para o fim, fazer teologia do candomblé, ou teologia da Umbanda, ou teologia de religiões afro-brasileiras. Eu que sou da filosofia, que reconheço a passagem do mitos para o logos, lá na Grécia Antiga, e esse logos, essa racionalidade sendo usada ali na Idade Média, sobretudo por Agostinho Tomás de Aquino, para explicar a religião, para dar racionalidade às verdades reveladas, sobretudo no texto. Aí vem o candomblé hoje, e no meu humilde entendimento, e vai querer pegar a sua religiosidade, que é linda, de resistência incrível e de narrativa oral,
não escrita, e usar o logos grego, o logos europeu, para explicar essa grandiosidade religiosa. Eu acho que e aí é uma opinião, eu sei que é polêmica, mas a gente pode marcar um outro debate, eu mesmo debater aqui, eu estou aberto a... Ou mesmo usar do logos, usar o que eu diria que é um eurocentrismo imenso, mas usar o logos grego para dar fundamentação escrita, teológica, teologia ou teológica, vem o logos grego explicar Deus. Os orixás não precisam ser explicados pelo logos grego. Os orixás não precisam de definição do logos e da racionalidade grega. Então, eu acho um equívoco, e penso eu que esse equívoco é em função, em razão da falta de reconhecimento por parte do Estado Democrático de Direito, da falta de proteção por parte do Estado e da perseguição. Então, você acaba querendo, para ser aceito, você acaba querendo se legitimar de alguma forma. E a forma que tem de se legitimar é seguindo os passos da religião majoritária. No caso aqui do cristianismo, que usou do logos grego para defender as verdades reveladas. Faz sentido, faz sentido. Se a gente olhar no caminho, né, da história das religiões no Brasil, tem muito disso, né? Você falou do caso protestante, né? Proibidos de ter igreja. Por que se convencionou transformar garagem em igreja? Porque no início era proibido de botar cruz. Porque, né, o Estado não queria que se confundisse com a verdadeira religião, que era a que tinha a cruz, né? Então, os lugares onde os evangélicos, né, ditos protestantes no início, né, mas vamos chamar aqui de evangélicos para facilitar, os evangélicos se reúnem, não pode parecer essa reunião dos evangélicos com a missa, então não pode ter cruz, né? E aí aí eles têm que achar outras estratégias de reconhecimento, às vezes pelo texto, às vezes pela Bíblia, e assim vai. Aí o caso espírita, a gente falou da caridade, né? A caridade é importante mundo afora, mas a gente não sabe muito bem o que é o ovo, o que é a galinha nisso, né? O quanto do Brasil, porque hoje, assim, a capital do espiritismo praticamente é Brasília, né? No mundo, né? Não é mais a França, né? Então, o espiritismo brasileiro tem uma influência muito grande no mundo, e com isso a ideia de caridade, que nos foi cara, que para reconhecer o espiritismo como religião, acabou sendo exportada também, né? Então tem essa coisa, assim. E agora as religiões afro-brasileiras a caminho também do seu reconhecimento, e sempre isso bifurca nessa coisa da política, né, e tal. E é sempre bom lembrar, gente, porque esse reconhecimento, ele às vezes tem um lado também, né? Então, por exemplo, por mais que existam evangélicos de esquerda, é difícil ter algum poder político à esquerda, no caso dessa religião, né? Ela vai ter muito mais influência à direita, né? E existem caminhos para poder discutir isso. Convido vocês a lerem o capítulo 9 do livro do Flávio, que vai ajudar um pouco a entender isso, mas o poder político dela acaba guinando à direita, né? Seja isso legítimo ou não, o Flávio questiona muito isso, mas é o que tem acontecido na nossa política recente. E, às vezes, algumas religiões vão ter um poder mais à esquerda, né? Na influência, se ganharem influência política, porque algumas nem têm, e assim vai. A gente está caminhando para o final, gente, a gente não queria deixar a live muito grande, né? Só repassar aqui algumas coisas que foram comentadas no chat. O Marcos lembrou aqui da questão dos crucifixos, né? Que caberia mais discussão, né? Parece que o STF parou de discutir isso, deveria voltar, né, a discutir essa questão dos símbolos no espaço público. A Flavinha, né, tá aqui elogiando, né, uma aluna nossa, que é uma IA, né, então ela é uma liderança também nos terreiros aqui da Zona Norte de Natal, e aqui está elogiando aqui a nossa discussão. A Ana aqui já tá querendo férias para poder se dedicar aí mais a ler o livro. Vai chegando no final do semestre, a reta final, assim, final de outubro, novembro, dezembro, os alunos vão tudo querendo férias logo, porque tem livro que eles querem ler, mas não tem tempo, porque tem que dar conta das provas e avaliações ali, né? Mas o que... seu editor deixou um recado aqui, Hugo. Olha lá, o Williams Frank, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas muito orgulho aí de ter te ajudado aí na editoração desse livro, né? Tá aqui. Enfim, eu acho que é isso, né? Aqui, ó, ela já está falando, né? A gente precisa tomar de exemplo, né, o trabalho de vocês aí em Alagoas, né? E também
fazer um trabalho. A gente até tem produzido aqui, deixa eu aproveitar aí a live, que também tem a presença do pessoal que te acompanha, para fazer um merchan nosso também, né? A gente aqui tem produzido esse tipo de material aqui, ó. Também vai nessa vibe aí, né? Mas é muito mais focado na cidade de Natal mesmo, sabe? É um material que ele mapeia as religiões em Natal. Esse aqui é o volume 1, existe o volume 2 também já, e a gente está produzindo aí o volume 3. Mas ele é bem misto, sabe? A Flavinha está falando aí. Tem gente da base de pesquisa daqui da UERN aqui, e também tem gente de outras áreas aqui, mas bem focada em Natal, sabe? Essa publicação mais ampla, assim, discutindo esses temas mais a nível nacional, até internacional, como vocês fizeram, a gente é menos focado, sabe? Até porque, assim, pelo fato da gente vir da graduação, a gente fica muito preocupado em ter material didático, sabe? Para o professor. Então, você vê que até o formato do livro é um pouco diferente, ele tem as suas ilustrações, que geralmente a gente tem um arquiteto aqui, né, que pesquisa religião, é um excelente ilustrador, então ele também contribui assim com os capítulos. A capa aqui foi ele que fez, né? E ele também tem capítulos no livro, o Daniel. Então é uma coisa que a gente faz, mas realmente assim a nossa base de pesquisa ainda não tem feito trabalhos como o que vocês têm feito aí, não, sabe? É parecido, mas não é a mesma coisa, sabe? É um pouco mais dedicado ao cenário local. Mas Flavinha tá puxando a nossa orelha aí, que a gente tem que produzir mais artigos, né, e tal, e se dedicar a isso, né? Mas, enfim, agradeço muito, Hugo, sua presença, sua disposição. Quero novamente aqui repassar aqui o livro aqui para a galera, né? A gente falou muito de alguns capítulos em específico, né? O de substâncias químicas, o do espiritismo, o do Flávio aqui, sobre a extrema-direita no Brasil, e o capítulo 4, né, do Charles Taylor e tal, mas todos os capítulos têm a sua importância, tem uma dinâmica aqui interna também no livro. Convido todo mundo aí a baixar, né? Eu acho que o link ficou no chat lá. Ele não é o link fixado, tá, gente? É até bom eu falar isso antes da live encerrar. O link que está fixado, ele é para registrar presença. Se você assistir essa live depois, eu não vou ter como te dar presença, viu? Porque a gente só registra a presença e dá o certificado para quem participou ao vivo, né? A gente manda o certificado para o convidado, o certificado para quem participou ao vivo, né? Uma declaração lá. Então, só que para receber eu preciso do seu e-mail. Então não deixe, né, de ir no link que está fixado lá e fazer lá o seu registro, né? Rapidinho, você faz lá, só confirma o seu e-mail. Aí depois, no e-mail que você responder, é o e-mail também onde você vai receber a declaração, né? Se você está assistindo depois, infelizmente não assistiu ao vivo, não vai ter como te certificar, mas se divirta aí com o nosso conteúdo, né? Eu acho que vai ter muita coisa importante que a gente falou aqui na live para você. Mas tem um outro link que a gente deixou no chat aí, que é o link lá para o site da editora, né? Depois vocês vão lá também, né? Editora Philos Academy. Aliás, tem muitos outros livros lá sobre vários assuntos, né? Tem alguns lá sobre religião para além desse, né? Então, é até interessante vocês navegarem lá no site da editora, mas enfim, o link que eu deixei, ele vai ir direto para esse livro, aí você clica lá no baixar, né? Vai ter o PDF do livro, é bem acessível, né? Fica aí à disposição de todo mundo, né? Acho que eu passei aqui pelos principais comentários, segundo o pessoal me disse aqui, né? Eu tô olhando aqui o que o Flávio e o Pedro ali, o Hugo também falaram no chat privado, para ver se eu não esqueci nada. Mas basicamente é isso, gente. Não sei se o Hugo queria deixar uma palavrinha final, tal, mas a gente agradece muito, viu, Hugo, pela sua disposição. Eu sei que você teve um problema pessoal grave aí esses dias, mas ainda assim se dispôs a participar aqui da live. Então, um prazer ter estado contigo. Espero que seja a primeira, né, mas não seja a única, né, que a gente tenha outras possibilidades de diálogo também. E muito legal ter essa parceria e essa conexão Nordeste, né? A gente sempre brinca aqui que a gente sempre tenta trazer vários pesquisadores aqui, mas tendo um olhar especial para o Nordeste aqui, né? A gente de Alagoas, do Sergipe, da Paraíba, do Maranhão, do Ceará, a gente tem que fazer uma conexão aqui legal para fazer a ciência da religião crescer aqui na região, né? Mas muito obrigado, Hugo, pela sua presença aí.
Eu já lamento que está acabando. Adorei o debate, adorei a dobradinha, adorei discutir os temas que a gente discutiu. Já me coloco à disposição para outros debates. Já vou ficar esperando, ansioso, mais um convite para a gente fazer esse bate-papo agora, esse bate-papo que agora está se encerrando. É uma pena ser tão pouco tempo, ser curtinho. Adorei. Deixa eu só comentar aqui, porque eu coloquei um link no chat e era para me explicar na fala anterior e acabei não explicando. É só ilustrativo do que eu estava defendendo. Esse é um vídeo meu do meu YouTube sobre Umbanda e Candomblé, fazendo a distinção da Umbanda para o Candomblé. Por que eu coloquei esse vídeo aí? Só para dizer o seguinte, eu nunca perdi tantos seguidores quanto com esse vídeo. E olha que eu não estou fazendo defesa do Candomblé ou da Umbanda. Eu faço, não tenho problema nenhum, não. Eu digo, nesse vídeo, eu não estou fazendo defesa, eu estou apresentando, como cientista da religião que sou, o que é a Umbanda e o que é o Candomblé. Que alguns praticantes, inclusive, desconhecem a diferença. Eu mapeei aqui em Alagoas os terreiros de Candomblé, né? E tinha terreiro que era Umbanda, que não era Candomblé. Mas, enfim, isso é parte das ciências da religião. A gente tem um certo desnível com os fiéis, porque nem sempre a explicação que a gente vai dar, científica, lógica, vai ser aceita, e tudo bem, tá tudo bem. A gente não quer interferir na prática de ninguém, mas a gente vai dar os conceitos que têm que ser dados. Aí só colocar, eu nunca perdi tanto seguidor, e é um dos vídeos mais assistidos. Ou seja, quem assiste e gosta, porque, enfim, respeita as religiões, ou porque aprende alguma coisa, e outros tantos, de forma intolerante, simplesmente vai lá e deixa de me seguir, simplesmente porque eu estou discutindo Candomblé e Umbanda. Bom, dito isso, quero agradecer muito o espaço, falar o seguinte para Flávia, o pessoal elogiou muito aí no chat, eu agradeço, não tenho nem palavras para agradecer, fico lisonjeadíssimo, quero convidá-los a estarmos produzindo juntos, então podem ter certeza que vai chegar convite para a graduação de vocês, para vocês enquanto pesquisadores, professores e professoras, para a gente tentar estreitar ainda mais esse laço de produção, esse laço acadêmico, estar em nossos eventos, nós estarmos nos eventos de vocês. Adorei a pesquisa que você acabou de apresentar, acho que falta a gente isso também aqui. Eu, pessoalmente, reconheço que eu discuto muito pouco o ensino religioso, eu discuto mais a questão nacional, a religião como um todo, por ser da filosofia também, mas a gente tem profissionais competentes que discutem ensino religioso, mas a gente discute pouco, tanto é que a gente está pensando em fazer um seminário ou um congresso só para o ensino religioso, e aí a gente gostaria muito de contar com vocês que já fazem esse belíssimo trabalho da questão da religiosidade local. A gente tem estudado pouco a religião aqui em Alagoas, eu acho que fica aqui para nós, né, de Alagoas, do IFAL ou do NERES, do nosso grupo de pesquisa, estudarmos também as questões locais, né, a religiosidade local. Isso vai ser um aprendizado para a gente. Dizer que contem conosco sempre que precisarem, eu pessoalmente me disponibilizo a estar em outras lives e quantas quiserem ou puderem, adorei estar com vocês. Novamente, fico lisonjeado com as palavras, né, pessoal, agradecendo e elogiando, muito grato, fico pelas palavras. Dizer que me sigam nas redes sociais, sigam o Neres, sigam no YouTube, a gente está sempre postando nossas palestras, nossas pesquisas, nossos livros, nossos eventos. Então, eu espero que a gente passe a ter contato mais próximo agora e eu só tenho a agradecer. A gente agradece também, Hugo. Isso aí. Então, gente, infelizmente, chegamos ao fim, né? Não esqueçam, tá bom? Quem assistiu aí ao vivo de preencher para receber o certificado. E fiquem atentos aí no YouTube, porque a qualquer momento a gente volta, né? A gente sempre volta, tá bom? Até mais.